Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vim aqui conversar um pouco com vocês sobre a série que acabei de gravar dos sambas, no caso, no qual eu expliquei os sambas para o Carnaval de 2024. Esse vídeo aqui tem mais o intuito de ser uma espécie de bate-papo do que trazer um conteúdo novo para vocês. Inicialmente eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou e vem acompanhando a série, não só a série, mas o canal em si. Eu fico muito feliz e muito grato pelo carinho, pelo retorno de vocês. E vou aproveitar e pedir desculpas por 3 coisinhas que eu dei mole na série e que vou corrigir agora. Eu até corrigi lá nos comentários, deixei como fixado, mas vou aproveitar nesse vídeo aqui e passar para todo mundo as informações que acabei me equivocando. A primeira delas foi no Samba da Mangueira, em que eu falei que provavelmente o termo Maracanã era referente ao surdo de marcação da escola. E não é. No caso, me avisaram nos comentários que é referente a um dos grupos do Bumba Meu Boi, lá de São Luís, lá do Maranhão. Uma falha que me deixou muito chateado, porque bastava pesquisar mais um pouco na internet que eu ia encontrar essa informação. Mas o que acontece? Eu embarquei naquela ideia de que o enredo da Mangueira estava muito fácil. E de fato, em relação a outros enredos, estava até bem fácil de ser entendido. Então acabou que eu não me aprofundei muito na pesquisa dessa informação, porque a sinopse estava bem mastigada, estava bem explicadinha. Então achei que todas as informações necessárias já estavam lá. Então acabou que eu me desleixei e deixei passar essa falha. Tá bom? O segundo ponto que eu quero pedir desculpas é referente ao samba da Unidos da Tijuca, porque eu expliquei com a versão das eliminatórias, com a versão antiga e não com a versão atualizada depois da gravação do álbum de sambas enredo. Mas assim, a explicação de modo geral, ela não teve nenhum prejuízo praticamente, porque o que a Tijuca mudou no samba enredo foram coisas pontuais e a explicação que eu dei está valendo praticamente por completo, tá bom? E o terceiro e último fato que eu quero pedir desculpas é que no samba da Viradouro o terreiro seja um D, eu chamei de seja um D, porque tem um acento agudo no E, então acabei indo no português, mas a pronúncia correta é seja um D, igual Dambê, apesar de ter um acento agudo no E, não se fala Dambé, mas sim Dambê. E assim, gente, é uma série fácil de fazer? Não é uma série fácil de fazer, não. Mas em relação a 2022 e 2023, foi bem mais simples do que nesses outros anos. Especialmente 2022, que foi o primeiro ano em que eu tive a ousadia de fazer isso. E ali eu penei. Eu lembro que o Samba da Grande Rio, eu levei cerca de umas 2 semanas para tentar uma melhor forma possível para explicar aquele samba. Eu só consegui porque durante esse tempo a escola colocou no Instagram a explicação do samba de um jeito assim que ainda acho que foi bem complicado de entender, mas com o meu jeito de professor eu acabei passando uma linguagem assim, digamos, mais acessível. Mas eu lembro que esse samba, inclusive, eu pedi ajuda a uma pessoa ligada ao carnaval e que conhece bastante sobre as religiões de matriz africana, e ela não conseguiu me ajudar muito, porque achou o samba bem difícil. Ela também empacou em várias partes do samba e entendia uma coisa ou outra, mas não conseguia ligar, né, os versos, o entendimento dos versos. Aí ela pediu ajuda ao seu guia e ele entendeu também quase nada. Ele também empacou e ele foi pedir uma ajuda a uma outra pessoa que conhecia bastante sobre as religiões de matriz africanas e também não conseguiu ajudar. E aí eu fui tentar ajuda, inclusive com um compositor do samba. Falei, agora tem que tentar alguém que escreveu o samba, né? A pessoa inicialmente se prontificou, ficou até feliz em ajudar, mas só que na hora H acabou que também não ajudou. E por sorte, foi que a escola colocou lá no Instagram, como já falei, né, as explicações do samba de uma forma até bem complicada, mas eu dei um jeitinho, meu jeitinho de professor, e consegui passar numa linguagem, digamos assim, mais acessível, mas passando por muita coisa, tá? Assim, versos que não tinha como explicar mesmo, eu passei por cima. E isso é o jeito, tá, gente? Porque não dá pra gente conseguir explicar
detalhe por detalhe. Eu queria explicar verso por verso. A ideia inicial era justamente essa, mas não tem como fazer isso realmente de forma alguma. Porque, aí já pegando já 2024 também, você tem a questão do enredo escolhido pela escola, que normalmente é uma informação nova para o leitor, e muitas dessas sinopses, elas são assim, com caráter subjetivo. Elas têm um caráter subjetivo do carnavalesco, do enredista, são poetizadas, tem muita gente que gosta disso, mas é aquele detalhe, são informações novas, em que muitas informações ali são comidas, né, para poetizar o texto, e acaba que a gente interpreta de uma forma que de repente não é a forma mais correta. E você tem no samba enredo a interpretação do compositor de um texto que já foi interpretado pelo enredista da forma que ele quis. Então, é uma missão bem complicadinha. A gente faz o que pode. Tem algumas coisas ali que realmente a gente tem que passar por cima com medo de falar alguma besteira. Entendeu? O que a gente se garante, a gente fala. O que a gente não se garante, finge que não está vendo e só faça. De qualquer forma, essa série de 2024 ela foi mais fácil do que a dos outros anos. Primeiro, pelos enredos. Os enredos eles são mais acessíveis ao público de modo geral, ou pelo menos a explicação dos enredos eles foram mais acessíveis do que em outros anos, especialmente em relação a 2022. E eu dividi as informações que antes eu passava em um vídeo só. Antes, eu além de explicar a letra, eu comentava o samba, eu falava sobre os versos que mais me chamavam a atenção, eu falava sobre a questão da melodia, fazia ranking sobre o olhar do jogador, fazia o ranking sobre o meu gosto pessoal, então ficava um vídeo muito denso. E acabou que eu dividi isso em outros vídeos e ficou apenas o vídeo apenas da explicação do samba enredo. Confesso que inicialmente eu não gostei muito do resultado dos primeiros vídeos que eu fiz, o da Beija-Flor, da Tuiuti, o da Mangueira. Eu achei que ficou algo assim meio frio, meio engessado, sem comentários. Depois eu fui comentando uma coisinha ou outra, mas nos outros anos eu vou readaptar isso para fazer uma coisa assim mais legal. Mas, de fato, uma coisa certa, vai ficar um vídeo apenas da explicação dos sambas daqui para frente, pois assim me dará menos trabalho. Falando em menos trabalho, os vídeos que me deram menos trabalho foram o da Imperatriz, que foi o mais fácil. Eu acho que todo o trabalho de edição, de gravar, de tudo, deu aí cerca de 30 minutos o vídeo da Imperatriz. Depois o da Mangueira, o da Beija-Flor e o do Salgueiro. Esses foram os 4 mais fáceis para fazer esse trabalho de explicar a letra do samba enredo. O da Tuiuti quase entrou aí nessa lista dos mais fáceis, porque o seu enredo ele é bem simples de entender, porque é basicamente a história da Revolta da Chibata. É um enredo cru em termos de história, não tem assim, digamos, aquela interpretação, aquela subjetividade do carnavalesco em cima do enredo. Mas a letra do samba ela está bem subjetiva, ela está bem poetizada. Então não foi tão direto assim essa conexão entre o que está na sinopse e a letra do samba enredo. Agora, os vídeos mais difíceis de fazer: Viradouro e Portela, que foram justamente os 2 últimos que eu deixei para postar. O da Viradouro, a grande questão é que além do enredo não ser tão simples, né, ser um tema complexo, tem a questão de que os compositores eles focaram na questão de exaltação da serpente. Eu só fui entender isso quando vi aquele vídeo do Destrinchando do Sambista da Depressão, que eu confesso que eu nem sabia que existia essa série. Só tem 3 sambas lá, mas ainda bem que tinha o samba da Viradouro, porque eu empaquei no samba da Viradouro. Eu fiquei ali, achei até que eu não ia conseguir fazer a explicação do samba, e aí eu vi lá o Cláudio Russo explicando a letra de uma forma diferente do que eu fiz, tá? E eu percebi que havia um foco muito grande na exaltação da figura da serpente. Então a complexidade foi justamente essa, a questão da subjetividade com que os compositores colocaram, né, a ideia do enredo no samba em si.
E o da Portela, o que acontece? Você teve a subjetividade, a interpretação do livro, um defeito de cor, dos carnavalescos, numa forma bem poética na sinopse, que é até meio difícil entender algumas conexões ali. E o samba tem a sua subjetividade, a sua interpretação também. É um dos sambas, assim, digamos, que mais poetizou a sinopse, que já era poetizada. Então foi bem tenso fazer o vídeo da Portela. Bem tenso mesmo. Eu tive que destrinchar bastante a sinopse, entender bem mesmo a sinopse, ou achar que entendi bem a sinopse, para conseguir fazer aquele vídeo da Portela ali, porque não foi fácil. E assim, só para vocês entenderem a complexidade desse enredo da Portela, alguns enredos eu só consegui fazer aquela série em outubro da explicação dos temas graças à inteligência artificial, porque eu pegava um trecho lá da sinopse, colocava lá na inteligência artificial e pedia para explicar. Foi assim, por exemplo, no caso da Mocidade. Aquela partezinha final ali, só na inteligência artificial para entender, gente. Não tinha como. Aí colocou uma explicação, eu dei uns ajustezinhos, aí passei informação para vocês. O da Grande Rio também. Vocês acharam que eu ia colocar Grande Rio como os mais difíceis, né? Mas o que acontece? Da Grande Rio, eu fui pegando parte por parte, colocando lá na inteligência artificial. Aí eu fui fazendo uns ajustes, né? Porque ele não te passa 100% a informação correta. E aí eu fui entendendo melhor o enredo da Grande Rio. Agora, o da Portela não teve como, nem com a inteligência artificial contei com ajuda. Ela também não conseguiu me ajudar em basicamente nada, e aí foi mesmo na luta, na marra, que nem Luísa Maim, para conseguir fazer essa explicação do samba enredo da Portela. Outro samba que também me deu bastante trabalho foi o da Porra da Pedra, porque a sua letra está bem poética, está bastante poetizada a sinopse. Então fazer a conexão ali com o texto da sinopse e com a letra do samba não foi fácil. Eu passei por cima de muita coisa no samba da Porra da Pedra, como vocês perceberam. Fora que não está seguindo aquela sequência, né, da sinopse. A parte 1, 2 e a parte 3 do enredo parte para o refrão. Aí a parte 4 volta lá para cima. E aí eu empaquei até conseguir entender isso, demorei um tempinho, e aí sim consegui ajeitar as ideias, o quebra-cabeça, e fiz o vídeo para vocês. E gente, é isso, tá bom? Eu apenas queria compartilhar com vocês um pouco sobre como foi fazer essa série, né? Conversar um pouquinho aí sobre essa série que eu gosto de fazer. Dá trabalho, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esses trabalhos, né? Esses vídeos que dão trabalho, que tem bastante conteúdo, mas que é muito bacana você passar uma informação nova, algo assim com conteúdo na internet, que eu acho muito importante, tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.